A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no estado de São Paulo. Igreja essa sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Nós estamos estudando o livro de Jó, estamos chegando ao final do nosso trimestre. O nosso tema geral é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje nós vamos comentar a lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Nos diz assim o texto áureo: então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Podemos perceber aqui a soberania divina. Deus faz como quer. Ele se revela da maneira como ele quiser e quando ele quiser. Basta que nós vejamos o relato de Elias quando Deus se apresentou a ele. O texto vai dizer assim: o Senhor, então surgiu um fogo, e Deus não estava no fogo. Surgiu um forte vento, mas Deus não estava no vento. E depois o texto vai dizer que surgiu uma brisa suave, e Deus perguntou: o que fazes aqui, Elias? Deus está na brisa. Aqui, Deus está na tempestade, porque Ele é soberano. Ele se revela da maneira como Ele quer. Verdade prática. Mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Nós vamos ver nessa lição que existe um equilíbrio entre os atributos divinos. Deus é transcendente, Ele é infinitamente superior às suas criaturas. Porém, Ele tem prazer em se relacionar com as suas criaturas. E nós veremos com isso que nós não podemos escolher determinados atributos divinos para destacar, porque todos eles estão em equilíbrio. A introdução vai nos dizer que Deus agora vai responder, vai questionar a Jó. E nós devemos entender isso aqui numa linguagem poética, onde Deus, através de perguntas, vai mostrar para Jó o tamanho dele, Jó. Porque Deus vai começar a fazer perguntas que para Jó é impossível responder. Em outras palavras, o que Deus estaria falando? Deus estaria dizendo: você sabe quem fez as ondas? Você sabe quem limitou as ondas do mar até determinado espaço e de lá ela não passa? Você sabe quem consegue deter o globo da terra na mão? E ele vai questionando Jó sobre coisas da natureza, sobre coisas da ordem cósmica, que seria impossível a Jó responder. É como se Deus estivesse dizendo assim: você sabe quem fez isso? Jó diz: não. Deus fala: eu sei. Você sabe quem fez aquilo? Jó diz: não. Deus fala: eu sei. O que é que Deus está mostrando para Jó? Você acha que com essa falta de conhecimento que você tem sobre essas coisas que eu estou te perguntando, você acha que dá para discutir a situação que você está vivendo? Você acha que você tem argumento suficiente para querer argumentar sobre a situação que você está vivendo? Se eu com sabedoria fundamentei os céus e terra, firmei a ordem cósmica, as ordens da natureza, você acha que eu não sei o que eu estou fazendo em relação à tua situação, em relação à prova que você está passando? Essa que é a ideia aqui. Deus, através de perguntas, mostrar para Jó quão pequeno ele era e quão limitado ele era. Deus está falando para Jó: Jó, eu sei o que eu estou fazendo. Vamos lá. A revelação de um Deus pessoal, o Deus que tem voz. No final aqui desse subtópico, o subtópico primeiro vai dizer assim: então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 6, verso 3, nós vamos perceber Deus falando acerca da sua revelação. Ele vai dizer assim: e eu apareci a Abraão. Deus está falando aqui com Moisés. E ele diz assim: e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Como é que Deus se revelou para Abraão, Isaque e Jacó? Como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, uma das concepções do termo El Shaddai é exatamente essa: o Deus Todo-Poderoso. E o que Deus está dizendo aqui para Moisés é que ele se revelou a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo seu nome, o Senhor, ou seja, o nome pessoal de Deus. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você não diz: ô Senhor, ô meu amigo. Você chama essa pessoa pelo nome.
É esse o sentido do texto aqui. Deus está falando para Moisés, eu não cheguei a ter essa intimidade, essa revelação de intimidade com o meu povo, e é assim que eu vou me revelar a eles. Então, nessa ida para a Terra Prometida, Deus iria se revelar como o sustentador, como o provedor e coisas desse sentido. Seria uma revelação mais ampla. Ainda em Gênesis capítulo 17, no verso 1, nós vamos encontrar da seguinte forma. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus está dizendo? Eu sou o Deus El Shaddai. Era o Deus que os 3 amigos de Jó conheciam. Por isso, havia uma distância tão grande entre Deus e a criatura. Era esse o argumento que eles tinham, que Deus era infinitamente superior, que Deus era um Deus transcendente e não estava preocupado com as minúcias da vida de Jó. Era essa a ideia que eles queriam transmitir, porque eles estavam falando no Deus El Shaddai. Mas o fato é que Deus se revela de muitas maneiras e se revela inclusive do Deus pessoal, o Deus que tem contato e proximidade com as suas criaturas. Prosseguindo aqui, no subtópico 2, a poderosa manifestação de Deus. No final aqui do tópico, o comentarista vai dizer assim, o Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. Ou seja, agora Deus iria se revelar como pessoa. Seria uma revelação mais ampla. Por isso, mais à frente, Jó vai dizer assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos e por isso eu me abomino no pó e na cinza. A hora que Deus faz uma revelação mais ampla para Jó, Jó começa a sentir o peso do seu tamanho. Ele começa a sentir o quão insignificante ele era e isso traz uma reflexão muito grande, porque apesar de ser insignificante, Deus está falando com ele. Assim como eu e você, que somos insignificantes, somos pó, tornaremos ao pó e ainda assim Deus fala conosco. O Deus que está presente, subtópico 3 do primeiro tópico. Esse termo vai aparecer várias vezes como o Deus do pacto, ou seja, como Jeová Todo-Poderoso, o El Shaddai. No final do subtópico 3 aqui vai dizer assim, ó, essa visão tradicional de Deus, qual visão tradicional? Essa do Deus Todo-Poderoso. Acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Então perceba que os atributos divinos aqui, eles estão em desequilíbrios. Nós não podemos escolher um atributo em detrimento de outro. Os atributos de Deus estão em equilíbrio. Foi isso que os amigos de Jó fizeram ao escolher essa soberania divina e dizer assim, não, Deus é soberano, Ele pode te conceder esse sofrimento, Ele pode te imputar esse sofrimento. Mas cadê a misericórdia? Né? E tudo isso anda em acordo, tudo isso anda em equilíbrio. Prosseguindo aqui, vai dizer assim, o patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Jó não sabia absolutamente nada sobre isso e ainda assim ele permaneceu fiel. Basta que nós lembremos que o diabo disse que ele iria blasfemar. Jó aqui reclama, Jó ele murmura, mas aquilo que o diabo disse que ele iria fazer, ele não fez. A revelação de um Deus sábio. Primeiro nós vamos ver esse Deus sábio na mecânica celeste. Deus começa a mostrar o quão sábio ele é na mecânica celeste. Ou seja, nos astros, no sol, nas estrelas. E ele vai fazer perguntas para Jó que seria impossível para Jó responder. Por exemplo, capítulo 38, verso 3. Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Olha só o que Deus está dizendo. Eu vou te perguntar e você vai me dar umas aulas. Você vai me ensinar algumas coisas. Quando ele manda cingir os lombos como homem, cingir os lombos é amarrar o vestido acima do joelho para que as pessoas pudessem trabalhar, andar, caminhar, correr
sem que nada estorvasse. Então aqui Deus está dizendo assim, ó, te prepara, não deixa nada te atrapalhar. Eu vou fazer pergunta e você vai me dar uma aula, você vai me ensinar. Algumas versões traz responderá. Eu vou perguntar e tu me responderás. Mas aqui traz ensinar e o sentido é realmente esse. E Deus começa, onde estava tu quando eu firmava a terra? Dá para responder? Jó teria condições de responder? Claro que não. Quem pôs as medidas na terra? Quem estendeu sobre ela o cordel? Quem que mediu a terra? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Impossível. Eles não tinham sequer naquela época a noção de que a terra não era plana. O sentido que eles tinham era que a terra era plana, melhor dizendo, que a terra não era um globo. O sentido que eles tinham é que a terra era plana. Essa era a noção que eles tinham. Não podiam nem imaginar que a terra não era plana. Quem assentou a sua pedra de esquina? Daria para Jó responder? Impossível. Quem encerrou o mar com portas? Impossível. Então Deus começou a fazer perguntas sobre a ordem cósmica, sobre a mecânica celeste, que era impossível Jó responder. E conforme Deus ia perguntando, Jó ia se sentindo menor, Jó ia diminuindo. E essa exatamente era a intenção de Deus, fazer com que Jó enxergasse o seu tamanho, para Deus poder argumentar, por Jó, se você não entende essas coisas, como é que você é capaz de discutir sobre o que está acontecendo com você nesse momento? Como é que você quer discutir sobre o seu sofrimento se você nem consegue me responder essas perguntas? Essa que era a ideia. Em outras palavras, Deus está falando, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Então nós vimos a revelação de um Deus sábio na mecânica celeste e agora na dinâmica da vida. Deus começa a argumentar agora sobre as coisas da natureza. Ele vai perguntar sobre chuva, ele vai perguntar sobre gelo, ele vai perguntar sobre animais, ele vai perguntar sobre o tempo que os animais dão a cria, e ele vai mostrar para Jó que ele sustenta todos eles. Os animais não morrem de fome, eles procriam, eles não entram em extinção por falta de alimento, eu estou cuidando deles. Era essa a ideia aqui. Subtópico terceiro, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse o seu orgulho. Na verdade, a intenção aqui era mostrar que Jó, ele era menor do que ele pensava. Porque anteriormente Jó vai dizer assim, quando foi que o órfão passou fome na minha porta? Quando foi que eu não socorri a viúva? Quando foi isso? Quando foi aquilo? Então, de certa forma, Jó estava mostrando um certo orgulho nas coisas que ele havia feito. O que Deus está mostrando para ele aqui? Você fez tudo isso não é porque você é bom. Você fez tudo isso por causa da minha graça em você. Porque a minha graça te abençoou, a minha graça te deu 10 filhos, a minha graça te deu uma esposa, a minha graça te fez o homem mais famoso e respeitado do Oriente, mais rico do Oriente. E nós devemos reconhecer isso também. Tem muita coisa que a gente faz que não é porque a gente é bom. Ah, eu ensino, eu prego, eu canto. Por que você faz isso? Por causa da graça de Deus em você. Ah, eu faço porque eu amo Jesus, mas você ama por quê? Porque Jesus se manifestou para você primeiro e salvou a sua vida. Então nós não temos do que nos gloriar. Por isso Paulo vai dizer assim, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Porque de nós mesmos não existe absolutamente nada em que nós possamos nos gloriar. Tópico terceiro, a revelação de um Deus poderoso e justo. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, que se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos, com outros professores, para que eles também tenham acesso a esse conteúdo e possam ser abençoados também por essa pré-aula. O Behemoth e o Leviatã. Nós vamos nos deparar aqui com dois elementos muito presentes no livro de Jó, muito destacado no livro de Jó. O comentarista vai nos dizer assim, nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. E aqui na revista ele vai dizer assim, algumas bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo. Mas quando a gente vai examinar a frio, a gente consegue perceber no texto por que é que se imagina que seja o hipopótamo e consegue perceber também por que não pode ser o hipopótamo. 40 verso 15 de Jó vai dizer assim, contemplas agora o Behemoth, que algumas bíblias trazem como hipopótamo.
que eu fiz contigo que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, isso é uma verdade, acerca do hipopótamo, é muito forte, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubo de bronze, tudo isso se encaixa dentro da questão do hipopótamo. Verso 21. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. A gente sabe que o hipopótamo, ele habita na lama, que ele fica encoberto porque a sua estrutura necessita de umidade. Então a maior parte do tempo ele fica encoberto pelas águas. Verso 22. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Esses textos levam os comentaristas a pensarem no hipopótamo, justamente porque ele costuma ficar até a boca, deixa só os olhos praticamente de fora, quando ele está submerso nas águas. Mas o que nos chama atenção aqui é quando fala da sua cauda. A gente sabe que a cauda do hipopótamo, ela não é uma cauda poderosa, como seria a cauda do crocodilo, por exemplo, e de outros animais. Então, muito provavelmente, não se trata do hipopótamo. Mas isso não é um caso para nós fazermos aqui uma guerra, né? Mas que nós tenhamos a noção de que não se pode bater o martelo e afirmar que seja, porque existe contradição. No capítulo 41 vai dizer assim: poderás tirar com anzol o Leviatã ou ligarás a sua língua com uma corda? Está mostrando aqui que o Leviatã é um animal feroz. O verso 10 vai dizer assim: ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva, pois é aquele que ousa erguer-se, pois quem é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Deus está argumentando aqui, as pessoas não têm ousadia nem para se levantar diante do Leviatã, mas alguns querem se levantar diante de mim, argumentar contra mim, e imagina-se então o crocodilo. Mas veja bem, o verso 20 vai dizer assim: das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. Então, são detalhes que nos impedem de concluir que seja realmente o crocodilo. O que a gente sabe é que ele era um animal conhecido, porque ele é citado não só no livro de Jó, mas também em outros textos, inclusive no Salmo. Salmo 74, verso 14, vai dizer assim: fizeste em pedaços a cabeça do Leviatã e deste por mantimento aos habitantes do deserto. No Salmo 104, verso 24, vai nos dizer assim: assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há répteis sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios, ali está o Leviatã que formaste para nele brincar. Então veja bem, ele está afirmando do mar grande. Esse aqui é o mar Mediterrâneo. E ele está dizendo que os navios transitavam por ali. A Bíblia vai citar sobre os navios de Sitim, vai falar sobre os navios de Tarso, porque os sidônios eles eram especialistas em construir navios, então esses navios já circulavam por ali. E o salmista vai dizer que ali também estava o Leviatã. Então, na nossa opinião, é um animal que entrou em extinção, não se refere ao crocodilo. Mas nós não precisamos travar uma guerra em cima disso, porque o texto permite discussão. Mas o que é que nós temos que entender aqui? Que eram dois animais que eram representantes da força bruta. E Deus está dizendo assim: quem é que pode contender com eles? Quem é que pode discutir com o Leviatã e com o Behemoth? Todavia, tem gente que quer discutir comigo. Essa que é a ideia do texto aqui. Partindo para o final, subtópico 2, justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Behemoth, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? E aqui nós encerramos dizendo o seguinte: o que Deus está querendo mostrar para Jó é o seguinte: Jó, eu te fiz perguntas que você não pôde responder. Perguntas que para você não fazem nem sentido,
porque você não conhece essas coisas. Como é que você quer discutir comigo acerca de coisas que você nunca ouviu falar? O que é que Deus está dizendo aqui? Você não sabe que existe Satanás? Você não sabe como que ele argumenta? Você não sabe da aposta que ele fez comigo que você me negaria? São coisas que você desconhece. Então, desconhecendo tudo isso, você não tem condições de sugerir o que eu devo fazer ou o que eu devo deixar de fazer. Essa que é a ideia aqui. Então, nós temos que entender o seguinte: Jó está de pé, mas ele está de pé por causa da graça. Todas as coisas que Jó fez e os argumentos que ele fez em seu favor, ele conseguiu fazer por causa da graça. E assim também é conosco. Que nós venhamos a nos manter diante da graça de Deus e no sofrimento que nós possamos confiar que Deus está cuidando de nós. Que Deus te abençoe e até a próxima.